Bom dia, valente da fé. Livres de fato. João 8,36 diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Essa declaração de João 8,36 significa que a única liberdade verdadeira é a liberdade trazida por Cristo, é feita pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz em João 8,35 e 36 assim, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso significa que o homem foi dominado pelo pecado de tal modo que é incapaz de se libertar deste domínio. Passaram-se 20 longos anos antes do jornalista John McCarthy, refém por 5 anos durante a Guerra Civil do Líbano, encontrar o negociador de sua libertação. Ao conhecê-lo, ele disse ao enviado da ONU, Gian Domenico Pico, obrigada por minha liberdade. Suas palavras foram sinceras e valiosas, porque Pico arriscou a vida durante as perigosas negociações para garantir a liberdade de McCarthy e dos demais reféns. Como cristãos, compreendemos essa liberdade. Cristo veio para nos libertar do pecado que nos escraviza e nos tira a identidade de filhos de Deus. Jesus deu a sua vida para garantir a liberdade espiritual a cada um de nós. Agora, como seus filhos, sabemos o que Paulo declarou em Gálatas 5:1. Cristo verdadeiramente nos libertou. João também ensina a liberdade em Cristo no texto que lemos. Se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Mas livres como? João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, ter nossos olhos abertos para enxergar o engano ao qual vivíamos, nos dá a possibilidade de fazer a escolha de decidir deixar o Senhor nos conduzir para uma nova vida transformada. Em Jesus experimentamos a liberdade não só do pecado e seu domínio sobre nós, mas também da culpa, vergonha, preocupação, mentiras de Satanás, superstições, falsos ensinamentos e morte eterna. Não somos mais reféns. Lembre-se que liberdade é ter o poder de escolha. Se Jesus se entregou como sacrifício por nós, temos a quem recorrer quando cairmos e nos arrependermos. Somos livres para escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio e podemos decidir não caminhar em seus caminhos, mas é só quando escolhemos que exercemos nossa liberdade plenamente, pois esse livre-arbítrio nos é tirado quando somos refém do diabo. Cristo nos chamou para vivermos uma vida de liberdade plena, mas há pessoas que pensam estar livres, mas vivem em verdadeiras prisões. Essas prisões não só atrapalham o caminhar com Cristo, como também abalam a relação com todos à sua volta. Quando ficamos presos ao passado, estamos voltando à nossa situação original de escravidão. Lembra a história quando o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito, mas enquanto estava no deserto caminhando para a terra prometida, ficava pensando nas coisas da época da escravidão? O que significa trazer o Egito para as nossas vidas? Significa ser liberto da escravidão, como Israel foi no passado, mas traziam consigo a cultura, costumes, a idolatria e ficavam se lamentando com saudade das coisas daqueles que os escravizaram.
Muitos, infelizmente, têm vivido uma vida cristã com o pé no Egito. Ainda carregam marcas em seus corações e alma da vida que tinham quando eram escravos. Gálatas 5:1 diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha que texto forte. Uma coisa que aprendemos nesse texto de Gálatas é que, mesmo tendo a experiência de conversão e ter tido seus pecados cancelados pelo sangue de Jesus, nós podemos voltar ao nosso estágio de escravidão, de servidão. Basta não vivermos uma vida cristã firme. O que você precisa entregar ao Pai para que Ele o liberte? Quando questionados por Deus acerca da nossa culpa, qual é a nossa reação? Dizemos que não temos nada a ver com isso, que somos basicamente boas pessoas e que isso basta para ir para o céu? Será que a nossa resposta é: Deus não vai me enviar para o inferno só porque não vivo de acordo com a Bíblia? Os tempos mudaram, a Bíblia precisa ser renovada. Apenas pessoas realmente más é que vão para o inferno. Acredito em Deus, apenas o sigo do meu próprio jeito. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é a fala de uma pessoa que vive aprisionada e cega pelo pecado. Esse tipo de pessoa quer seguir a Cristo, mas deseja manter os mesmos vícios, paixões e manias que tinham antes de aceitar a Jesus. Provérbios 3:12 diz: Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai é o filho a quem quer bem. O escravo do pecado não aguenta essa verdade, não aguenta ficar na casa do Pai, porque ali está a verdade. Só quando nos encontramos com Deus, percebemos que nascemos para ser livres. Quer ser livre? Então aprenda com Davi. Olha o que ele diz no Salmo 119:45. Tenho vivido em verdadeira liberdade por ter buscado os preceitos do Senhor. Esta palavra te trouxe ao entendimento que você ainda precisa ser livre em algumas áreas? Peça para o Senhor te conduzir a essa libertação. A escravidão do pecado nos tira da posição de filho e nos conduz a todas as outras escravidões. Hoje você tem a oportunidade de andar pelo caminho da liberdade plena, chamado Jesus. Ele mesmo afirmou que era este caminho quando disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa conhecer e receber a esse Jesus e permitir que ele traga libertação em sua vida. Ser liberto pela verdade é e sempre será uma questão de decisão. Decida hoje quebrar todas as cadeias que te impedem de ser uma pessoa completamente livre. Seja liberto pelo Filho de Deus. Que o Senhor toque no teu coração. Que o Senhor te mostre áreas que você precisa de libertação, que você precisa de mudança e escolha mudar. Escolha ser livre. Tenha um dia de bênção, de alegria e de vitórias. Eu te abençoo em nome de Jesus.